Glórias ao Senhor Jesus, é tudo para exaltar Ele e é tudo que fazemos para Ele. Isso é tão significante na minha mente, é tão importante no meu dia a dia hoje, que eu trouxe aqui em Mateus 4, a partir do 16, fala assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte raiou uma luz. Esse é o momento onde Jesus vai voltar. E algo semelhante ao que está escrito aqui vai acontecer. E vamos ver o que pode acontecer depois. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus Cristo aqui, em um momento do ministério dele, né? Para quem conhece mais a história de Jesus, já sabe que teve ali diversos momentos diferentes, assim como a gente tem momentos diferentes para pregar a palavra de Deus, ou mesmo que seja no nosso coração. Que não seja para ninguém a mais, mas que seja ali no dia a dia, em buscar tentar orar, tentar ler alguns versículos da Bíblia, que começam do versículo, daqui a pouco vão para uma leitura maior de capítulo, daqui a pouco se transforma em uma rotina, daqui a pouco você esfria, daqui a pouco volta de novo, e até você realmente achar um fluxo que seja agradável a Deus e agradável ao seu coração, que sabe que Deus se agrada quando estamos lendo a palavra, Ele se agrada quando a gente busca dele, e com ele as coisas ficam, né, um pouco mais fáceis, mais claras, e mesmo nos momentos difíceis, né, nos momentos tortuantes, nos momentos que parece que a gente não tem espaço dentro da gente de tanta angústia, de tanto medo, ansiedade, Deus, Ele fortalece. São esses pequenos detalhes, né? E para você ouvir de Deus e conhecer mais a palavra dele, você precisa passar esses pequenos detalhes. E é isso que em base é a minha maior pregação. Arrependam-se, óbvio. Jesus Cristo vai voltar, Ele veio um dia para quem não conhece, porque eu já falei para quem conhece. Agora, quem não conhece, Jesus foi uma pessoa diferente de nós e que veio aqui na terra deixar marcas. Ele curou, Ele conversou com pessoas que eram totalmente descoladas, desligadas e até mesmo oprimidas ali do povo, da cultura e do meio das tradições, né? Pessoas que eram realmente colocadas de lado pela sociedade. Jesus veio, conversou com elas, curou elas, assim como Ele me curou, assim como eu sinto que fui lavada por Ele. E por isso, para mim, é tão importante lembrar: sim, Deus está voltando. Jesus, por meio de Jesus Cristo, Ele vai vir, Ele está observando a gente, Ele está observando quem busca Ele e quem busca repetir os passos dele, de Jesus Cristo, aqui na terra. Que foi ser bondoso, que foi ser um bom ouvinte, que foi utilizar dos dons que Deus, o Deus que a gente não toca, porque Jesus um dia a gente tocou, né? Ou lá os nossos ancestrais tocaram. Porque eu creio que eu e você somos descendentes de Abraão, né? Somos esses milhares aí que Deus falou que seriam descendentes dele. Nós somos, e nós temos esse poder nas mãos de trabalhar com Deus, orar todo dia, implorar a Ele sua boa vontade, e Ele nos entrega poderes simples, que para mim, pelo menos, são grandiosos, como ter rotinas, mas não digo só rotinas aqui cristãs, mas também rotinas
que para você pode ser idiotice, mas um dia para mim foi tão bom. Rotinas de não dormir o dia todo, parar de assistir filme atrás de filme para que eu não pensasse na minha vida. Rotina de tomar banhos todos os dias, rotina de ver a casa organizada, limpinha, sem neura, de fazer todo dia e tá tudo perfeito, mas com aquele prazer de hoje eu dei conta, hoje eu passei um pano, hoje a louça tá lavada. E isso foi muito gostoso, foi um presente, está sendo um presente de Deus grandioso para minha vida. E eu já declaro a partir de agora, porque eu sei que é isso que a gente ganha quando fala com Deus diariamente. É essa autoridade, essa certeza dos milagres que Ele fez com a gente. E Ele fez um milagre comigo, mulher, porque eu não saía da cama, eu não tinha vontade de fazer as coisas básicas e aqui estou eu fazendo. E erro muito, mas continuo aprendendo e tentando não errar de novo. E quando erro, me jogo nos pés do Senhor e falo mesmo, Senhor, eu não tô suportando, eu não aguento mais. Senhor, comigo não, comigo já não dá mais dentro de mim. E o Senhor vê o meu choro, Ele chega perto, Ele abraça e faz com que o dia passe, porque o dia difícil passa mesmo, e com Ele passa ainda melhor, porque a gente continua triste, tá? Mas Ele nos dá forças e coragem para continuar. E no outro dia a gente vê que talvez não tivesse sido tanto quanto a gente estava vivendo no dia anterior. E aí passa mais um dia, a gente já começa a ver aquele problema pequenininho. Mas não é porque o problema é pequeno, mas é porque... gente, é porque Deus é lindo. E Ele trata aquela dor gigantesca, que pra você é gigantesca, porque a sua dor, ela é importante. A sua dor, ela é muito significativa. Eu tô num momento onde eu tô refletindo muito sobre o poder da oração, e é por isso que eu venho falando isso repetidamente. Orem. O que é isso, orar? Orar é nos momentos mais estranhos da sua vida, quando você tá com a agonia no coração. Não importa onde você não importa onde você esteja. Deus fala que é bom a gente se trancar e orar, não é? Fechar a porta do quarto. Quem conhece? Quem não conhece, tem um versículo que fala assim, que eu não vou lembrar nem número, nem nome, nem nada, nem quem disse. Mas vocês podem ver, tudo aqui meu é marcadinho, que Deus ainda tá trabalhando nessa cabecinha linda aqui na parte da memória. Mas Deus falou, se tranquem no quarto e orem. Mas não levem ao pé da letra, gente. Estava falando essa semana com a minha mãe. A Bíblia foi escrita 5.000 blaus anos atrás. As histórias de Jesus Cristo foi, 2025. 2025 anos atrás. O nosso calendário é ali... em referência, calendário grego, não bíblico, é em referência à vinda de Jesus. E as pessoas lá, elas não tinham um vocabulário tão completo quanto nós, E as palavras, uma palavra, como existe ainda hoje, existem vários significados para uma mesma palavra. Então, algumas vezes você vai ter que ser criativo, mas o seu criativo não é sozinho. Você tem um amigo que Jesus Cristo te deu. Jesus Cristo sofreu na cruz. E quem tem dificuldade de entender quem é esse Jesus, que é lindo aos meus olhos, e que eu sou tão alegre, tão satisfeita em amar Ele e orar por Ele, buscar Ele, porque Jesus, Ele
sofreu mesmo, não só as nossas dores horríveis de mente, física, doenças, mas ele se colocou aos pés de um reinado, aos pés de uma cultura, de um povo que o ignorou, que bateu nele, né? Eu não consigo nem imaginar. Eu já sofri assédio, já sofri agressão física, é muito difícil, mas não consigo imaginar o nível de dor de uma pessoa que tem suas partes todas do corpo todas desconfiguradas, né? E Jesus fez isso por nós. Ele fez isso por nós para que ele pudesse se submeter à obediência de Deus. Deus olhasse para Jesus e falasse: meu filho, eu acredito que você ama os seres humanos assim como eu os amo. E por causa da sua obediência eu vou te entregar o Espírito Santo, e você vai enviar o Espírito Santo para esse povo perdido, cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de opressão, que permite que o diabo tome conta, que é um papo que a gente vai falar sobre outro dia. Esse diabo e suas histórias e seus acompanhantes. E Jesus falou: toma para vocês. E lá em Atos, onde tinha os discípulos, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Canto muito essa música aqui com a minha filha. E, enfim, não estava só eles, né? Estavam lá os 11 discípulos e mais outros que foram se chegando, conhecendo Jesus, e tinham visto toda a história, toda a trajetória da morte e ressurreição de Cristo. E eles receberam o Espírito Santo, eles falaram em línguas, eles viram pessoas serem curadas, braços se regenerarem, pessoas que estavam jogadas no chão começarem a andar, pessoas que não viam, que não tinham globo ocular nascer. É isso que eu acredito que seja. Porque nessas conversas com Jesus, com meu Deus, com o Espírito Santo, é isso que eu imagino quando eu leio essa parte de Atos. Que o poder é tão grande do Espírito Santo, né, que a gente não tem noção, a gente quase não tem acesso a ele, mas eu profetizo já a partir de agora, porque Deus vai te dar tanto acesso ao Espírito Santo, isso vai ficar tão claro que você vai ver por meio da sua palavra, por meio do seu olhar, por meio das suas mãos, você vai ver curas, milagres. Você pode ver. Isso que é o mais interessante da oração, por isso que eu tô sendo tão longa hoje nessa parte. Vamos voltar pro nosso salmo. Porque Deus é lindo. Resumindo, Deus é perfeito. E se você não consegue ver essa perfeição ainda, eu vou te contar. O grande segredo é a oração, tá? É a oração. Mas eu só entendi isso quando eu comecei a orar nas madrugadas, sozinha. Eu falei com Deus: o que eu posso fazer, Senhor? E no meu pouco contato ali, que eu ainda não sabia como falar com o Espírito Santo direito, eu senti, eu falei: vou orar na madrugada, que eu já ouvi que tem umas coronhas do cocô que vão pra madrugada, 3 horas da manhã, orar. Vai que Deus fala comigo. E aí, numa dessas, ele foi me esclarecendo. Depois me trouxe pro ministério da Global Fire, que é o ministério onde eu sou membro hoje, né? E a gente tem oração todos os dias no YouTube, na madrugada, 2h45 começa com o Apóstolo Júnior e a Apóstola Larissa. E aí, pum, estourou. E aí veio o grande entendimento de jejum, que eu já fazia, mas intensificou, porque lá eles são assim, eles fazem bastante, sabe? Eles não fazem um período por semana, eles pegam, fazem assim, 40 dias, 50 dias, 90 dias de jejum, milhares de pessoas juntas fazendo. É um poder extraordinário, né? Que imagina essa energia.
que eu era, como alguns de vocês, eu era do universo, né? Antigamente o universo está olhando por mim, o universo tá do meu lado. Mas não deixa de ser energia do Senhor, tá? Isso foi esclarecido pra mim em oração. E agora tá chegando a sua vez de se esclarecer. Em oração a gente acha isso, tá bom? Em oração a gente começa a ver o real significado desse universo. É isso que tá sendo forte dentro de mim. E eu espero de verdade que o Espírito Santo toque seu coração para que você haja e realize as suas orações a partir de agora. Diariamente, não de vez em quando, não ali esporadicamente, mas todo dia. E aonde você quiser e puder fazer, porque a palavra diz para nos fecharmos em quarto. O quarto é dentro do seu coração. Eu acredito que antes de você passar horas dentro do seu quarto, da sua casa, estudar um capítulo inteiro da Bíblia e deixar Deus falar no seu coração, você precisa orar aonde você estiver. Você pode estar, e eu vou falar exemplos da minha vida, você pode estar numa boate, bêbado, indo fazer xixi e sentir que as coisas não estão legais, as coisas não estão se encaixando. Você pode estar sendo ameaçada por uma colega que acha que você está dando em cima do namorado e a pessoa quase te bater, mas glórias ao Senhor, outras mulheres ao seu redor te defendem. No meu caso, eu sempre tive essa cara de tancinha e eu nunca soube brigar mesmo. E se ela viesse, ela ia acabar comigo. Glória a Deus, não aconteceu, porque o Senhor esteve lá. Lá nesse lugar, cheio de droga, cheio de bebida, cheio de pessoas com muitas dores. É onde Jesus Cristo aparece. E é isso que eu quero falar. E é isso que eu quero enfatizar. Orem aonde você estiver. Você pode estar no motel, tendo relações com qualquer pessoa, ou até uma pessoa que você namora, que não é o ideal. Hoje eu entendo, mas demorei anos para entender isso. Eu me dizia cristã, tá? Por 6 anos. E ainda bebia de vez em quando um copo de vinho, uma coisa ou outra ali, esporadicamente. E também fazia relações sexuais. Então, gente, Jesus, ele trata no processo, ele não te dá perfeição. E é por isso que eu vim aqui e eu quero continuar o nosso Salmo 37, que fala das pessoas boas e ruins, do jeitinho que eu vejo a tradução aqui, tá? Vamos continuar da onde a gente parou. Que Deus é lindo, você entendendo ou não, mas eu te convido a orar para Ele, para que Ele esclareça por que Ele é lindo para algumas pessoas e para você, talvez no seu momento agora, Ele não esteja sendo tão atraente. Em Salmos 37, que eu tô fazendo ele bem devagarinho, no número 14, a gente continua dessa forma. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. E aí, da versão que eu já expliquei aqui pra vocês, eu acho que a gente tem que sempre tentar adaptar a nossa, né, essas Bíblias, elas já são versões atualizadas de alguns anos atrás, mas a gente tem que entender que palavras eram muito
né, escassas nessa época de Salmos, na época de Davi. E existem várias formas de ver isso, então tente ver com o seu coração de forma leve, sem colocar as suas opiniões à frente, tentando calar a sua voz, fechar os olhos e falar: Senhor, o que Deus está falando aqui? Quem é esse tal de justo? Quem é esse tal de ímpio? Sabia que eu me perguntava isso? Eu falei, gente, que nome feio, né? Justo, eu meio que entendo, né? Que são pessoas boas que tentam fazer as coisas corretamente, independente de religião. Justo, uma pessoa que tenta olhar uma situação e ela não vai pela própria emoção. Ai, eu tô com raiva. Pô, um tiro. Tá, vai para lá. Sai daqui, né? É uma pessoa que não tenta agir dessa maneira. No caso, o ímpio é assim. O ímpio é agressivo. O ímpio, ele é uma pessoa que ele bate de frente por qualquer coisa. Tudo ele xinga, tudo ele dá mais certo, tudo ele faz melhor, né? Eu já convivi com muita gente assim, eu já fui muito assim. Eu já fui muito, as coisas que eu faço são melhor, o meu jeito é melhor. Você que diz que tem uma doença mental, né, é totalmente debilitado, totalmente alienado, né, tá preguiçoso. E olha, Deus, de alguma forma, Deus ou eu mesma, pelas minhas péssimas atitudes, né, passei por isso. Ou ele fez eu passar, ou eu passei por isso, para que eu fosse mais humilde, para que eu entendesse hoje, orando a Bíblia. Isso foi há 8 anos atrás, né, que eu comecei a perceber que eu tava sendo uma pessoa ruim, mesmo querendo muito ser uma pessoa boa. Eu não conseguia ser boa, eu estava sendo ruim. E aí eu comecei a mudar, eu comecei a pedir a Deus, então me mostra o que é essa pessoa boa. E eu me perguntava, o que é esse tal de justo, o que é esse tal de ímpio? E Deus revelou. Deus revelou pra mim. Não foi só a base do que o pastor falou, né, de várias igrejas que eu já frequentei. Não. Foi no meu coração. E hoje eu entendo, faz sentido pra mim estar em oração, de deixar um tempo para isso todos os dias, deixar um tempo para que eu leia a Bíblia todos os dias, deixar um tempo em aberto na minha vida, para que eu possa falar aqui com vocês. Estou aí lutando para que isso seja recorrente. E Deus foi fazendo isso, foi trazendo essa vontade, esse desejo, né? Então, como eu no passado, né, tinha ali, morava junto com uma pessoa por anos, e ele tinha uma mãe, e essa mãe era agressiva, muito possessiva e ciumenta, e falava coisas que me doíam muito. E eu desembainhava a espada. E é por isso que eu comecei a falar um pouco da minha história. Eu desembainhava essa espada, sabe? E eu abatia o necessitado e o pobre, porque eu não conseguia me colocar no lugar dela. Ela era uma mulher doente que não tinha verba para se tratar. Os filhos não enxergavam essa necessidade. Ela não aceitava também, pouco que a gente conversava sobre isso. Era uma mulher doída, fragilizada, abandonada por várias pessoas de forma sequencial na vida dela, né? E isso é muito doloroso. Mas na época, lembra que eu tinha a ideia de que a vida era perfeita, que eu era muito boa, muito esperta e que todo mundo tava de moleza, enquanto eu fazia milhões de coisas ao mesmo tempo. Depois eu comecei a perceber que essas milhões de coisas ao mesmo tempo não me levavam a nada. Nenhuma delas era finalizada. Elas ficavam na minha vida por 1 ano, 2 anos e depois empresa, estudo, parceiros, tudo. E aí foi quando eu comecei a entender, nossa, mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e seus arcos serão quebrados. Pau! Tudo que eu falava atravessou meu coração.
Tudo que eu profetizei pro outro, moleza. Isso é doença, isso é coisa da sua cabeça. Isso é desculpinha para você não viver, para você ficar aí, né, implorando pela ajuda do seu filho ou da sua filha, né, que esse meu parceiro tinha uma irmã, é para você ser dependente, coisas horríveis que eu já falei, que eu já fui muito má, muito pior do que eu tô falando aqui, porque eu não tô lembrando agora dos detalhes, mas, viu, as nossas palavras, elas têm volta, e isso tá na Bíblia, pessoal, não é só uma coisa moderna, onde a gente reflete sobre a vida, onde a gente quer ser melhor, e um coach veio e nos ensinou, e glória a Deus por isso, que tem muitas pessoas criando conteúdos pra gente, bons e ruins, e a gente pode discernir o que funciona pra gente, mas tá aqui, viu? Tá nos ensinando já há tanto tempo, e a gente deixa aquela Bíblia largada que a tiazinha deu, o que a nossa mãe nos deu, ou aquela que a gente nunca nem comprou, porque ninguém é cristã na família, mas que a gente já olhou e falou assim, será que isso tá na Bíblia? O Deus já falou no seu coração, incomodou, falando, vem me conhecer e dá uma oportunidade, sabe? Não é porque parece estranho que vai ser estranho pra você, vem aqui no culto, vem aqui na oração da amiguinha, vem ouvir alguma coisa, sabe? E Deus é assim, Ele é lindo. E aí a gente lembra que melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. E não foi desse jeito comigo? Melhor é o pouco. Hoje eu vivo com pouco. Pela glória do Senhor. Tem tudo que eu necessito. Ele, tenho certeza que vai entregar muito mais. Assim como Ele vai entregar para mim, eu creio que em nome de Jesus, você vai viver também o extraordinário de Deus em todas as áreas da sua vida. E o que é isso? Porque a gente escuta muito falar e pouco detalhado. Saúde, relacionamentos, família, financeiro, profissional, espiritual e ministerial. Que a consequência de você orar muito a Deus é você querer servir Jesus Cristo. Mas servir Jesus Cristo tem várias maneiras, não se assuste. Pode ser só você ler a Bíblia todos os dias com seus familiares que moram com você, tá bom? Deus tem algo guardado especial para cada um, e isso é a grande riqueza dele. Então, mesmo com pouco, parece que é muito. Hoje eu tenho pouco, mas parece que eu vivo muito mais do que eu já vivi em toda a minha vida, com muito mais dinheiro. E eu tive essa oportunidade de ter mais, de ter muito mais dinheiro em minhas mãos, de ter muito mais dinheiro pela minha família. Hoje eu não tenho tanto, mas eu sou extremamente leve, feliz, saudável. Hoje eu consigo, diferente aqui, quando eu fazia, que fala assim, ó, pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Diferente de quando eu fazia com o meu braço forte, fazia mesmo, tá? Eu era mulher, fazia tudo. Fazia tudo pelo meu parceiro, fazia tudo pelos meus amigos, fazia tudo dentro de casa, eu dava conta de tudo, eu resolvia tudo, eu estava sempre à frente das ideias mais importantes, eu não respeitava o meu parceiro tomar as decisões dele sempre eram as decisões erradas, e eu era extremamente, insuportavelmente mandona. E aí as pessoas ao meu redor acabavam dizendo sim, porque cansavam de bater de frente comigo. Então, pelo meu braço forte, né, quebrado, eu fui vencida e Deus me mostrou. Deus, esse aqui, gente, que tá disponível pra vocês, esse que tá disponível pra todo mundo. Não é um Deus que tá em um lugar muito distante, não. É um Deus que tá pertinho. É um Deus que quer te ouvir. É um Deus que quer te abraçar, te beijar. Enfim, experimentem. É isso que eu indico pra você.
experimente o poder de Deus na sua vida. Dê a oportunidade dele conversar com você de forma clara. Mas isso leva um tempo. Vá com todas as suas coisas erradas. Vá do jeito que você está. Não deixe ser julgado pelo próximo que já avançou muito ou que nasceu em berço cristão e tende a uma postura de santidade, que é... O que é ser santo? É você estar ali, vivendo aos pés de Cristo, tentando não errar ali nos mandamentos básicos de Moisés e de Jesus Cristo, né? Que é não trair, não roubar, não fornicar, que é fazer sexo fora do casamento, não beber, né? De forma ali intensa. Hoje eu prefiro não beber como um propósito, não beber totalmente, como um propósito com Deus. Isso aí você vai entender muito depois, gente. É muito difícil. O Espírito Santo tem que falar muito no nosso coração pra gente querer abrir mão dessas coisinhas básicas que a gente fala, ai meu Deus, não tem nada demais, né, Senhor? E a gente vai dizendo, a gente que vai dizendo pro Senhor, não tem nada demais, né, Senhor? E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem você dizer isso. Só se mantenha buscando o Senhor. Mesmo falando pra Ele as verdades, as tuas verdades pra Ele. Se mantenha falando as suas verdades pra Ele, mas se mantenha buscando o Senhor. Então, mesmo na balada, mesmo saindo com namoradinhos, não só um, vários, o que tiver acontecendo na sua vida, né? Tem pessoas que vivem da prostituição, tem pessoas que não conseguem viver nem um dia sem beber álcool, tem pessoas que se drogam, tem pessoas de diferentes formas. Eu fui aprendendo isso ao longo da minha vida, que eu era essa pessoa muito ingênua. Eu, né, vivia ali no meu círculo de pessoas e eu achava que só tinha aquele tipo de gente. Só que tem muita gente diferente. Se você é de outra religião, né, e essa religião, ela cultua o mal de algum jeito, porque ela quer forçar o outro a ser algo que ele não é, né? Ele quer trazer alguém pra você, ou ele quer fazer mal a alguém. Isso não é Deus, não é o Deus que eu conheço, tá bom? Então eu te convido de verdade a abraçar essa causa, que é falar com Deus diariamente. E eu acho que você vai ser transformada. Eu quero orar agora para todas mulheres lindas que apareceram aqui, que já foram embora, que estão aqui. Eu tenho muita alegria de poder fazer isso. Todos os momentos que eu tiro para fazer isso é libertador. Deus tá sempre certo, né? Por mais que a gente dê desculpa e às vezes deixe para depois, Ele tá sempre certo. Tudo que Ele manda a gente fazer, mesmo que a gente faça torto, quando a gente faz, a gente fala, era tudo que eu precisava fazer. E essa conversa com vocês é desse jeito. Eu sempre aprendo muito, por mais micros versículos que eu fale aqui com vocês, eu tenho aprendido demais. Eu acho que cada dia mais a nossa cabecinha vai fazer piu, 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 piu. Que é isso que eu vejo em oração. Todas as palavras que eu falo, tem gente aí sendo libertada de cativeiros, de opressão, de doença mental. Tem mulheres sendo arrancadas à força, assim, ó, pelo Espírito Santo, pelo anjo gigante, aqueles anjos que a gente vê na identidade visual agora. Não sei se você já passou aí no seu feed um desses anjões aí. Ele pega a nossa mão, ele arranca a gente da cama, desse momento prostrado, dessa agonia que a gente tá vivendo. Eu creio nisso. Talvez isso seja muito absurdo, porque um dia foi absurdo pra mim, eu achava isso balela, loucura da cabeça de muitos, mas hoje eu choro quando eu escuto ou quando eu falo no poder de Deus, porque eu estou vivendo isso, o poder de Deus diariamente na minha vida. Ele vem trazendo forças aonde não existe, aonde não existia, gente. Uma mulher que não queria nem escovar os dentes de vez em quando, não é nojento pra mim falar, é libertador, porque pode e tem solução, e é em Deus, é em Cristo Jesus, glórias ao Senhor. Ai, gente, é tão bom hoje pra mim ser beata, falar de Deus o tempo todo.
Coisa que antes eu falava, gente, que coisa, que agonia, né? Esse povo repetitivo. Mas é porque é bom, é uma sensação gostosinha que tem aqui. E eu quero profetizar pra você, não para que você seja como eu, mas para que você seja uma versão melhor de você. Junto com Cristo Jesus, você possa ser transformada, tocada e que haja ressignificação de quem você é para Deus. Quando você encontra o porquê, o motivo grande de você existir, e Deus te entrega assim, ó, esse aqui foi o propósito de eu trazer você à vida, de eu colocar você dentro da barriga da sua mãe. Quando Deus te dá isso, nossa, é maravilhoso. Fica mais fácil, essa quantidade de pensamentos ao mesmo tempo, ela diminui até sobrar um pensamento por vez. Até você se comprometer a escrever uma carta, fazer ela até o final, deixar ela aqui, ou enviar para o correio e seguir para a próxima atividade, para a próxima coisa que você tem que fazer. Uma coisa de cada vez. Eu não sei se você está vivendo isso que eu já vivi, mas essa foi uma das grandes libertações que eu tive. E eu oro para você agora, entrando um pouco na minha linha reteté, em nome de Jesus, todo espírito maligno que agora esteja aqui, online, por meio dessa internet, por meio desses telefones, tablets, computadores, todo espírito maligno de loucura, espírito devorador dos nossos pensamentos, da nossa conexão com o Espírito Santo, com o próprio Deus e Jesus Cristo, toda pessoa agora que está vivendo essa prisão dentro do seu cérebro, não só dentro de casa, ou não só dentro de um trabalho que é insuportável, mas dentro de si mesma, que já não aguenta mais respirar. Toda pessoa que está sendo sugada por espíritos imundos agora, cada um de vocês vai bater em retirada, em nome de Jesus. Cada um de vocês vai bater em retirada. Todos caem por terra agora. Manifesta em nome de Jesus todos os espíritos que não provêm, Senhor, da tua glória. Em nome de Jesus, no 3, todos, de joelhos com a mão para trás. 1, 2, 3. Agora, de joelhos com a mão para trás, todos os espíritos imundos de loucura, de doença, tudo que prende essa mulher a uma cama, agora ela vai levantar. Ela vai sair dessa prisão, que ela está amarrada dentro da sua própria mente. Agora essa mulher, ela vai levantar e ela vai sair desse cativeiro. Em nome de Jesus Cristo, no 3, todos vocês vão bater em retirada direto para o abismo. 1, 2, 3, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Todos direto para o abismo agora. Agora, em nome de Jesus. Não tem espaço para nenhum demônio, para nenhum comandado por esse demônio, para nenhuma legião. Não tem espaço aqui. O Espírito Santo reina e eu chamo agora a glória do Espírito Santo de Deus. Eu chamo sua nuvem de santidade, trazendo leveza a cada uma dessas mulheres, trazendo, Senhor, mais. São mulheres que aguentam a tua glória, porque elas têm sede, Senhor, mesmo as que não têm noção do nome de Jesus Cristo, do peso. Elas não têm noção do que elas podem viver, mas elas já não suportam mais seus próprios corpos, então elas aceitam qualquer coisa. Se elas aceitam o mal, elas também aceitam a glória. E agora eu mando glória para cada uma delas. Glórias, bênçãos, Senhor. Tua santidade lavando elas com rio cristalino de transformação da glória do Espírito Santo reinando em suas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo, cobre a mim, aos meus familiares, Senhor,
ao ministério de mulheres. Todos os meus sonhos e planos, cobre essas mulheres agora, seus familiares, maridos, namorados, Senhor, filhos e filhas, mães e pais dessas mulheres agora. Espírito Santo, cubra todos nós com a tua graça, com a armadura de fogo santo do Espírito Santo de Deus, da cabeça aos pés, toda dourada de fogo do teu Espírito, um capacete da salvação novo, couraça da justiça, botas do evangelho da paz, cinturando a tua verdade, espada de fé. Em nome de Jesus, cada uma de nós protegida, realinhada, Senhor, tendo um encontro genuíno contigo, podendo falar com você com clareza e podendo te escutar com clareza, Senhor. São mulheres que vão ser a partir de agora sedentas das tuas respostas. Mulheres que vão perguntar se podem até ir ao banheiro antes de levantar, Senhor, porque elas vão necessitar da tua gloriosidade. Elas vão ver diariamente como é bom estar na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui presente. Obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada, Senhor, por nos encher. Deus, eu sei quantas pessoas precisam, porque um dia eu precisei demais. Ainda preciso, mas são coisas diferentes. Mas o que eu venho aqui é lembrar cada uma de vocês. Isso aqui é muito importante. Mas orem. Orem. Orem aonde você estiver. Não se limite porque você está em um lugar que você mal entende sobre Deus e você ainda quer ensinar a si mesmo que é certo e que é errado. Esquece isso. Ora. Se for no banheiro do boteco, se for na mesa do boteco, bebendo uma cerveja, se for numa boate, se for num motel, se for aonde for, ore. Mulher, você é mulher adulta, você é mulher de coragem, você é uma mulher de ação. Mesmo você que está prostrada numa cama, você está doente, você não está bem, você é uma mulher forte. Se você começar a dizer poucas palavras que seja ao Senhor e convidar o Jesus Cristo para estar com você aonde Ele estiver, Ele vai estar. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar força para sair da onde você está, de lugares e de pessoas que você sente que já não é mais para você, que não estão te fazendo bem, que estão te corroendo. Só Ele pode fazer isso. Eu tive amizade de mais de 16 anos que me corroíam, se alimentavam de mim como se eu fosse um sanduíche. Realmente isso existe. Isso existe, isso é real. Todas as pessoas ao meu redor viam, todas as pessoas ao meu redor falavam e eu não conseguia sair desse padrão. Mas eu consegui, gente. Eu consegui, foi pela glória de Deus. Tenta experimentar esse algo novo. Você experimenta tanta coisa. Se dê a oportunidade de experimentar o que Deus tem pra gente, tá? Eu tô tentando experimentar todos os dias. Não é porque eu tô aqui falando pra vocês que eu já tô completa, não. Tem muita coisa ainda pra preencher. O Senhor fala todos os dias coisas novas que eu tenho que fazer pra eu me desfazer de novas manias que eu criei, que às vezes eu já limpei coisas do passado, eu venho e crio coisa nova, tá bom? Então continua falando com Ele, é Ele que vai te dizer, ó, esse lugar aqui não volta mais não, essa pessoa aqui desfaz a amizade, esse relacionamento ou casa ou vai embora, é Ele que vai falar, não é você, não são seus achismos, não são suas manias, não são suas dores. É o Senhor e Ele pode fazer isso. Assim é o Senhor, Ele é o Deus do impossível, tá? E tá escrito aqui na Bíblia. Tá escrito aqui que Ele é o Deus do impossível, que Ele pode fazer qualquer coisa. Que Ele nos transforma. Ele nos alegra diariamente. Lucas 1:37.
pois nada é impossível para Deus. Um beijo, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, por onde você estiver. O desejo de falar com Jesus Cristo vai vir, eu creio, porque você começou a crer, você está aqui até agora. Olha, teve uma pessoa que me perguntou qual é a minha religião. Eu sou cristã, né, e eu tento seguir os caminhos de Cristo. Hoje eu frequento uma igreja, né, frequento e sou membro de uma igreja que se denomina evangélica, né, presbiteriana, e tem sido bênção, glória, eu tenho aprendido demais, principalmente no meio da libertação, que é algo que eu venho vivendo e agora estou passando para outras mulheres. Meu ministério é de mulheres, então converso muito sobre vida da mulher, sobre o que eu passei, que eu vivi com os meus pais, com os meus vários parceiros que não deram certo. E hoje eu sou solteira há alguns anos, né? E aí estou vivendo que essa coisa louca que é esperar alguém vir por meio do Senhor e o Deus Todo-Poderoso falar para mim, é esse. De formas diferentes, né? Não é assim, olhei, é esse, acabou. Não. Deus vai falar de formas diferentes, por meio de pessoas, por meio da atitude desse rapaz, desse homem, que no meu caso, né? Eu já tenho uma filha, eu já tenho 35 anos, tem que ser um homem. E eu estou nessa espera, estou aqui aguardando os próximos passos, assim como falar com vocês foi um comando de Deus, também relacionamento vai ser. Mas isso não precisa ser para você. Isso é a minha história. Eu só tô contando ela para que você possa ter a coragem dos primeiros momentos. E eu tenho certeza que Deus vai te dar esse primeiro momento, essa primeira liberação aí, você vai ver algo extraordinário. E aí muitas outras coisas vão vir na sequência. Um beijo, fiquem com Deus.